mas a gente sempre une os nossos corações no propósito sincero de apresentar a Jesus a nossa decisão de seguir os exemplos que Ele nos deixou. Porque certamente, através de cada ilustração, de cada instrução, de cada reflexão, a gente vai adquirindo a certeza cada vez mais absoluta que esse é o verdadeiro e o único caminho. Porque a proposta de Jesus é sempre que nós possamos nos curar, trabalhar em nós as nossas fragilidades, as quais só nós podemos trabalhar, e, consequentemente, nos conhecendo, nos curando, naturalmente nossa vida vai se tornando uma vida mais serena, mais equilibrada e certamente mais feliz. Sabemos que em colocar em prática aquilo que aprendemos é tão difícil. O caminho é longo, mas temos a certeza que se dermos os passos com fé em Deus, a ajuda que precisamos nunca faltará. O auxílio que carecemos estará sempre ao nosso alcance. E é em busca desse auxílio, e tendo a certeza que não vai nos faltar, é que a gente vem buscar sempre, na doutrina espírita, o caminho e o esclarecimento que tanto precisamos. Que a gente possa aproveitar o momento, que a gente possa, na medida do possível, procurar esquecer aquelas dificuldades que, quando nós sairmos daqui, exigirá de nós que coloquemos em prática tudo aquilo que queremos aprender, para que aqui a gente possa aproveitar tudo aquilo que for falado, as reflexões que forem trazidas, porque se prestarmos realmente atenção, certamente aqueles que conosco caminham, nosso anjo da guarda, a equipe espiritual da casa, irá nos dar o toque necessário na necessidade que precisamos trabalhar. E sairemos daqui com a clareza que precisamos para seguir a nossa caminhada. Tudo bem? Hoje nós vamos ter um tema que vem tratar sobre as doenças sutis, né? Através da temática do Evangelho e da homeopatia. Tudo a ver com o que a doutrina espírita nos propõe, não é verdade? Para que a gente possa dar início à reflexão, né? A gente vem trazer a leitura do Vinhas de Luz, que, como sempre, né, aborda vários pontos, em especial esse também, através de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Ele vem trazendo a lição 157, uma leitura que se denomina, que se intitula O Remédio Salutar. Diz assim: o remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma terrível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios de mente em desequilíbrio. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro no rins, e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental.
o grande apóstolo do cristianismo nascente, foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo de intercessão espiritual. Embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseja melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. 157. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa aurir o alívio, o equilíbrio, por que não? A decisão e a alegria de viver, e que a gente possa aproveitar as reflexões que o nosso irmão Gelson traz na noite de hoje. Muita paz a todos nós. Muito obrigado. Por favor. Meus irmãos, boa noite. Que o Divino Mestre Jesus nos envolva, que Nossa Mãe Maria Santíssima esteja sempre iluminando nossos corações. Está dando para ver aí atrás? E a gente possa passar aqui para vocês essa mensagem, que essa mensagem traga para vocês esclarecimento. E quando eu vinha no caminho, eu vinha meio preocupado, porque quando a gente vai falar de homeopatia, traz vários conflitos, porque a maioria de nós estamos acostumados a só procurar tratamento quando dói, o físico. Então, como um tema bem novo, bem diferente, que as pessoas estão acostumadas a achar que a homeopatia é chá, e não é chá, para começar. E aí as pessoas ficam naquela confusão, mas por que o adoecimento não está no físico? E no dia que eu recebi o convite para vir aqui, eu tinha acabado de fazer esse estudo para a aula, que eu gravado a aula desse estudo, que é diferente daqui, porque lá a gente falava de uma forma mais técnica. Então, quando eu vinha preocupado, o Araújo veio aqui e falou assim: pai, já falou tudo que eu tinha que falar, não precisa falar mais nada. Certo? Ou seja, nós temos que começar a entender de uma forma diferente. Por que a gente fica doente? Esse é o livro de onde a gente tirou esse parágrafo 201, o Organon das Frases Samuel Hahnemann. Ele é composto de 291 parágrafos que nós comentamos todos eles. E antes, gente, algumas reflexões. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus. Então nós temos que aprender a buscar as coisas celestes, as coisas divinas. E a gente, muitas das vezes, nos apegamos demais às coisas materiais. Não que as coisas materiais não sejam importantes, são, mas tem coisas que também são muito importantes. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram no vosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Então nós cometemos alguns desvios, nós cometemos algumas ações que trazem para a gente consequências. E a gente vê o mundo hoje passando por várias consequências das nossas ações. Então cuidado quando vocês proferem determinada sentença. O Brasil tem muitos políticos que lutam para ser honestos. Se você falar diferente disso, você está criando problema para você mesmo. Vamos falar construtivo. Você não disse que eles estão plenamente honestos, mas que eles lutam para ser honestos. E aí nós estamos falando uma verdade. Porque existem forças perigosas que envolvem nossos irmãos que estão naquele momento. Graças a Deus que nós não estamos lá. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Nós estamos na Terra, nós passamos por certas dificuldades. Então nós temos que treinar a entender as nossas dificuldades e pensar nelas de uma forma um pouco diferenciada. Então, quando Hahnemann colocou que as doenças são todas elas de origem mental e emocional, a gente vai ver André Luiz e Emmanuel falando assim, que raríssimas não são de origem mental e emocional. Foi uma leitura que ele falou aqui antes. Ou seja, como que a gente sente, como que a gente pensa, vai interferir na nossa saúde.
Por isso que Jesus disse, vai, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque essa questão, não dá para a gente entrar nesse tema agora, porque senão a gente não aborda tudo que a gente precisa ali. Ela é delicada porque nós normalmente queremos entender as coisas do ponto de vista material. E agora nós estamos numa fase que nós temos que começar a pensar nas coisas espirituais, de uma forma que fica diferente daquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia, ouvindo no nosso dia a dia. Então tem determinadas coisas que a gente tem que prestar atenção, porque a gente está no mundo de manipulação de notícias falsas, manipulação midiática de pouca informação confiável e muitos acontecimentos complexos. Então por isso que a gente não deve falar de política a não ser de uma forma abrangente, de uma forma mostrar o lado positivo e se tiver algum lado negativo que a gente mostre também a solução, que a espiritualidade precisa de pensamentos construtivos. Bom, então vamos lá. Quando os corpos sutis estão obstados de exercer as suas funções por um adoecimento crônico e as forças que lhes são inerentes são insuficientes para vencê-los, eles o direcionam de forma instintiva e evidente à formação de uma afecção local, em uma parte física externa qualquer, unicamente com o objetivo de acalmar o mal existente neles, que poderia afetar um órgão interno. Então, quando a doença vem para fora, mais para frente vocês vão familiarizar com alguns termos que estão ali, começa a vir para a parte externa, para a pele, dê graças a Deus. Sabe aquela micosazinha da unha do dedão do pé que as pessoas ficam desesperadas? Não passem nada, trate internamente. Porque se sumir dali, alguma coisa na área abdominal vai piorar muito. Certo? Essas teorias são novas, têm só 220 anos. Ao passo que desde que o mundo é mundo, as pessoas tentam sumir com qualquer coisa da pele, porque logo associava a lepra. Aí que é complicado. Então nós temos que começar a entender e a fazer determinadas reflexões de como nós devemos interpretar aquilo que vem para nós. Porque como Kardec diz que os problemas das nossas coisas muito materializadas na Terra trazem problemas inerentes à inferioridade do nosso planeta, muitas das vezes nós complicamos as coisas porque a gente quer ir para o tópico só material. E no item 54 do Livro dos Médiuns, Kardec fala que no perispírito está a solução de todos os problemas da humanidade. Então a gente fez questão de colocar a observação para ver, mas a lição que o Marcelo leu anteriormente mostra para a gente que é no estado mental e emocional que nós temos que trabalhar os nossos conceitos para que a gente recupere a nossa saúde. Por sua vez, este mal sutil que ameaça destruir os órgãos vitais e arrebatar a vida é transportado pela ação da inteligência e consciência a uma parte física do organismo, que é menos comprometedora para a vida, tornando e mantendo esta parte adoecida, ou seja, transportada ao adoecimento dos corpos sutis, para essa afecção local, substitutiva, como se a deslocasse do interior para o exterior. O grande problema, vamos para o próximo que vai esclarecer depois. Desse modo, a presença da afecção local externa acalma por algum tempo o adoecimento interno, obviamente sem poder curá-lo ou diminuí-lo sensivelmente. Portanto, a afecção local nada mais é do que uma parte do adoecimento geral, do conjunto físico-mental-emocional, mas sem tratamento homeopático adequado, ela estará sendo paulatinamente aumentada pela ação das energias deletérias, ainda presentes nos corpos sutis e físicos, pois estas vão sendo transferidas para um local externo e menos perigoso do organismo, a fim de amenizar o padecimento do conjunto físico, mental e emocional. Então, quando nós estamos sentindo aquelas dores, aliás, nós estamos nas sensações, ansiedade, angústia, odiando, brigando, criando atritos uns com os outros, aquelas discussõezinhas bobas dentro de casa, isso vai acumulando o que a gente chama de energia deletéria. E aquilo vai se acumulando com o tempo, de acordo com o conjunto de fatores dos mais adversos, esses adoecimentos vão se somatizando no órgão que a pessoa apresenta mais vulnerabilidade. Um vai ter mais problema no fígado, o outro no rim, outro no intestino, outro no estômago. E aí já entra o processo kármico da pessoa. Mas não vamos achar que o nosso sofrimento é só o karma. Porque o item 27 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que os Espíritos falam para a gente?
se as pessoas estão sofrendo, nós devemos procurar aliviar as dores dessa pessoa. Porque muitas vezes Deus colocou na nossa mão a ferramenta que vai ajudá-lo a aliviar a dor. Então, antes de nós acharmos que aquele problema é o grande problema, nós temos que procurar quais os meios que nós podemos usar para aliviar o problema, aliviar a dor e, quem sabe, achar uma solução mais abrangente que possa ajudar a outros. Essa verdade é que vai fazer com que a gente venha entender que karma e sofrimento são duas coisas distintas. Aliás, na doutrina espírita a gente novamente fala causa e efeito. Tomamos algumas ações, colhemos os efeitos daquelas situações. E aí, como por exemplo no acidente de avião, a espiritualidade nos relata que a maior dificuldade deles é tirar do avião quem não é para estar lá. Avisa através de sonho, de determinadas intuições, e aí eles têm que trabalhar dobrado para fazer alguma coisa no meio do caminho e atrapalhar a pessoa de chegar. Então naquele avião da TAM que caiu lá em São Paulo, teve um que a criança foi brincar no despertador, aí o pai falou assim para a mulher dele: olha, antes da gente dormir, confere o que ele mexeu. Eles esqueceram, dormiu, o despertador não despertou, ele era o piloto que estaria no avião. Ele falou assim: o que vamos fazer agora? Como que vai ficar a situação? Isso é um desesperado, querendo cortar atalho de todo jeito, ele não chegava. Quanto mais pediu o táxi para fazer um atalho, mais ele se complicava. E assim foi acontecendo N histórias, que vocês já devem ter ouvido muitas, até uma que a pessoa muito conhecida dele barrou na porta do avião. E ele ficou conversando com ele ali como se o tempo tivesse parado naquele momento. Aí quando ele olha para o relógio, falou: eu perdi o avião. Aí a pessoa sai. Ele vai na casa da pessoa depois que aconteceu tudo, o acidente, ele vai na casa da pessoa para agradecê-lo. A esposa fala assim: olha, se nós não fôssemos espíritas, achar que só estava ficando doido. E aí essa pessoa, que era um deputado, ele falou assim: mas o que é espírita? Ele era uma pessoa muito caridosa, ajudava muita gente, inclusive esse senhor. Aí ele foi explicar o que era espiritismo. Ele falou: a partir de hoje eu sou espírita. E criou uma das maiores organizações de caridade lá em São Paulo. Então todos passaram pelo seu momento de encontrar Deus. E nós vamos aqui aprendendo que nós temos um mecanismo para encontrar essa bênção divina. Entretanto, como já foi dito, mediante esse sintoma local, com qual a inteligência e consciência tenta eliminar o adoecimento maior presente nos corpos sutis, ganha-se tão pouco em relação à diminuição da cura, que todo o mal, que o padecimento do conjunto, muitas das vezes, aumenta progressivamente e a natureza se vê obrigada a intensificar e agravar cada vez mais o sintoma local, a fim de que a afecção local seja suficiente para substituir, suavizar o mal que se amplia dia a dia. Assim sendo, as úlceras antigas das pernas agravam-se enquanto a psoria interna permanece sem cura. As infecções e formações condilomatosas aumentam e crescem, enquanto a psicose continua sem ser tratada. Razão pela qual se torna cada vez mais difícil de serem curadas, à medida que o adoecimento local continua a se desenvolver com o passar do tempo. Aí, gente, toda a doença que nós temos, tudo aquilo que a gente chama de doença, vai estar resumida nesse gráfico. Quanto mais bonito é o nome, quanto mais sofisticado é o nome, mais soma esse conjunto de situações. Então nós temos que procurar entender que nós estamos aqui na Terra nesses últimos 3.000 anos, a partir de Moisés para cá, que a gente já teve um código divino, a gente começou a entender que existia uma lei divina, que existiam limitações, mas poucas vezes nós paramos para refletir nas complicações de quando nós deixamos de seguir aqueles ensinamentos. Então, quando o Hahnemann classificou a homeopatia, ele descobriu que curava tudo. E como que ele curava? Ele pegava uma substância, vamos dar exemplo a arnica, e diluía essa arnica. Fazia uma tintura mãe, aquela tintura que normalmente a gente faz em casa, e a partir dali ele ia diluindo. E quanto mais ele diluía, mais efeito fazia. E ele fez outra observação: como ele saía para atender as pessoas em casa, ele ia a cavalo, e tinha um burrinho com a cangalha, que não é da roça, não sabe o que é cangalha, né? Tipo um arreio. Aí você tem que procurar depois lá no Google, na cangalha, arreio, vocês entenderem. Aí botava aquele arreio, a cangalha no burrinho, e conforme o burrinho andava, ia sacudindo. Então ele via que o último que ele atendia melhorava mais rápido do que o primeiro. E como ele era uma pessoa muito intuitiva, ele deu estalo. A diferença é sacudir. Então eu tenho que ter alguém para sacudir o remédio.
E aí, depois, conforme ele foi fazendo as pesquisas, ele descobriu que 1 para 100 era a diluição melhor, e quanto mais se sacudisse, que ele chamou de sucção, bater sobre uma superfície macia elástica, tipo uma bola de futebol, na época não tinha bola de futebol, né, era um livro de couro, ele batia, e quanto mais batia, mais efeito o remédio fazia. Então esse é o princípio que a homeopatia age, remédio diluído e dinamizado. Então se você tem alergia à poeira, alguém faz um remédio da poeira, você vai deixar de ter alergia àquela poeira. Mas para você não ter mais alergia à poeira, não precisa você fazer uma homeopatia exclusiva da poeira. Basta você tratar o tuberculinismo, que você não vai gripar, não vai ter sinusite. Dessas duas você fica livre. Bronquite, asma, tudo resumido em tratar o tuberculinismo. O cancerinismo, bom, o Hahnemann descobriu essas três aqui, deixa eu fazer esse parênteses aqui. Então a psoara é a mãe de todas as nossas doenças. Ela, sempre que a pessoa tiver um problema de pele, sabe aquela assadurazinha que a gente tinha lá quando era criança, e passavam qualquer coisa para sumir o mais rápido possível? Ela começou a criar as suas doenças crônicas. Quem teve muita sarna, fatalmente tem bronquite, ou sinusite, ou infecção de garganta, ou extremamente ansioso. Ou, de acordo com o conjunto de situações, você vai destacar uma ou outra. Bom, a outra que ele descobriu foi a cicose, que são as inflamações. Então, tudo que inflama, cicose, que nada mais é que uma doença derivada de uma gonorreia. Se alguém teve uma gonorreia na família e suprimir para Hahnemann era não tratar com homeopatia. E se suprimisse, então a pessoa criava alguma coisa mais complexa, bem mais sofisticada, que ficava criando um monte de inflamações no organismo da pessoa, ansiedade, dificuldade de aprendizado e outros mais, que ele chamou de cicose porque dá muita verruga, parecendo com figo. E a outra que é o luetismo, que o luetismo já disse o nome bem claro, que é luz. A pessoa fica no mundo da lua, que é a doença derivada da sífilis. E todas as intoxicações por mercúrio, alumínio e chumbo cria alguma coisa parecida, principalmente mercúrio. Então quem come muito enlatado vai perceber, algumas delas mais suscetíveis ao mercúrio, que quando elas comem enlatado, a urina fica ardendo, a garganta inflama, fica mais ansioso. Então desenvolve uma série de características. E quando eles estão muito ansiosos ou com alguma infecção de urina, se comer enlatado, diminui. Tudo que nível tóxico adoece, diluído, dinamizado, cura. E no momento da crise, aquilo atenua, aquela substância química atenua aquele problema que você tem, que ela tem condições de curar. Bom, mais para frente, Leon Vanier e Antônio Nebel descobriram o tuberculinismo. E depois, Antônio Nebel, o cancerinismo. O tuberculinismo é a predisposição a ter todos os tipos de problemas respiratórios, inclusive tuberculose e pneumonia. Então, e depois o cancerinismo, que é a predisposição a neoformações. Aquelas verruguinhas vermelhas, verruguinhas lisas, verrugas tipo figo, todos os tipos de verrugas, todo tipo de nódulo, miomas, cistos. Não é câncer. Cancerinismo é a propensão, com o tempo, chegar ao câncer. Ninguém vai se apavorar por isso. E no aiditismo não é AIDS. AIDS é DGO. Aiditismo, a pessoa surta. Ele perde a noção de bom senso. Então a pessoa saiu tanto do bom senso, não é criticando ele, é uma pessoa pública, a gente está citando o fato. Então ele chegou, ele é um exemplo típico de alguém no aiditismo. Ele fez um monte de coisa errada, escreveu um livro contando aquelas coisas erradas, quer dizer, ele se expôs sem a noção de que ele estava se prejudicando a si próprio, do ponto de vista do humano. Do ponto de vista divino, ele reviveu a consciência dele e começou a pagar as contas de uma forma diferenciada. Certo? Não é a gente julgando ele, é usando como exemplo. E no DGO, naquelas doenças que já destroem. É quando a pessoa tem uma artrose severa, tá gente? A AIDS, um câncer com metástase, aquelas coisas são mais complexas. Aí, a degeneração geral do organismo. Essas letrinhas é a soma dessas aqui, psoara, luetismo e cicose. Psoara, cicose e luetismo, aqui a cicose já está plena, não está com letra minúscula mais. No aiditismo, psoara ao quadrado, luetismo ao quadrado, cicose ao quadrado. Aliás, cicose não sai ao quadrado, no DGO vai ao quadrado. Isso é só uma forma didática da gente falar, quanto mais isso aqui agrava, mais complexa fica a doença. Então as doenças do mundo moderno é devido a uma soma bem complexa dessas coisas que estão aqui.
Lógico, nós não tivemos essas doenças no físico, mas existem fatores que nos levam a desenvolver como se tivéssemos tido. Então, no nosso dia a dia, o estresse do nosso dia a dia, as tensões do dia a dia, determinadas coisas que a gente ingere, vai fazendo com que isso aqui aumente. Isso aqui aumentando, automaticamente, essa aqui também aumenta. E no conceito atual, mais moderno, a gente pode ver a pessoa como aqueles traumas mais profundamente enraizados, que a gente não quer contar ele nem para Deus. Portanto, quando a gente tem problema de pele, a gente quer afastar do mundo. Entenderam? Todo mundo com silêncio. Bom, aí, gente, quando a gente fala em corpos sutis, perispírito, é essa coisa bonitinha aqui. Só que ele é composto de 7 camadas, segundo Barbara Embreno. Aqui está os chakras, que a gente fala no chakra, vocês vão tomar passe ali, né? Aí todo mundo pensa, vai limpar meus chakras. Chakras, essas coisinhas aqui. Nós temos o coronário, que é o principal. Esse aqui sempre vai estar rodando no momento, na direção certa. Se ele rodar ao contrário, dá problema grave. Os outros, eles vão existir disfunções nele, cada uma com a sua característica, que não é a função do nosso estudo aqui, cada um vão levar a gente a um padrão de adoecimento. Aqui está o corpo etérico. As cirurgias espirituais são feitas nesse corpo. Esse aqui é o nosso emocional, que normalmente quando a pessoa toma floral vai estar mexendo nesse aqui. Aqui o corpo mental, exatamente aqui que a homeopatia vai mexer, nos sintomas mentais. Esse é um emocional superior, aquele que a gente traz de outras vidas. E aqui está o corpo etérico padrão, onde que a gente é reconhecido. Essa carinha bonitinha que nós temos está registrada aqui. E muitas das vezes a gente leva em várias encarnações. Tá? Aqui é o corpo causal. No livro a gente fala que era o nosso CD-ROM. Na época era o ponte gravado no CD-ROM. Hoje é o HD, né, que já tem de vários e vários teras. Extremamente sofisticado. Tudo que você fizer de bem está gravado aqui. Tudo que você fizer de errado está gravado aqui. E isso, teoricamente, o espírito, a consciência, a centelha divina. Aqui são os comandos. E aí o que o Emmanuel fala, não estejais de mão vazia na hora do Senhor. Porque, vamos dar um exemplo. Uma pessoa chega no caixa eletrônico, pega uma marreta, quebra aquele caixa eletrônico e leva o dinheiro dali. O banco, o computador central do banco foi danificado, mas se acender uma luzinha lá, a caixa tal está estragada. Aí o técnico vai dar o alarme, vai procurar, não é assim? Nós somos o caixa eletrônico. Estamos ligados a Deus por essa centelha. A gente está fazendo besteira, o computador central lá está falando assim, coitadinho. Tem até uma fotozinha do seu sítio com cartão de crédito na mão. Fala assim, pecado é igual cartão de crédito, gasta à vontade, mas na hora de pagar a conta, não tem? Então, é assim, na hora da gente pagar, só que Deus parcela para a gente sem cobrar juros. Tem essa vantagem. Bom, isso é um perispírito doente. Todo cheio de problema. No caso, essa menina estava com um problema no ovário direito e uma pétala do esplênico estava deslocada. Aqui o tratamento espiritual, vocês veem a implicação que tem quantos espíritos para fazer um tratamento, para cuidar da gente. E podem ter certeza que está cheio de espírito tratando de vocês aqui agora. Não estou vendo, mas a gente sabe que tem. Preparando vocês para o passe. E aqui uma hora bonitinha, como a gente gostaria de ter. Quem sabe daqui umas 10 encarnações, né? Ou no final dessa, quem sabe. Bom, tá esses desenhos são do livro Mãos de Luz. Bom, aqueles comentários que a gente fez lá, agora vai ficar mais fácil para a gente entender, que vai vir com as nossas palavras. Ali ficou mais fácil para vocês verem, ou para vocês raciocinarem, como os adoecimentos acontecem. Porque são informações novas, diferentes, como a gente falou no início, então não adianta a gente querer absorver tudo. A gente vai passar da forma mais simples, mas sempre vai as pessoas não subestimando a capacidade de vocês, mas a dificuldade naturalmente que nós temos de entender coisa nova. Então a filosofia homeopática nos diz que um mal local é a tentativa dos corpos sutis, aquela estrutura bonitinha lá de luz, de eliminar o mal interno, aquilo que está lá no nosso perispírito. Essa questão de mal interno é porque o europeu não entende o espírito como a gente entende, que é alguma coisa que envolve o corpo. Acha que é uma bolinha que nós temos dentro. Aquele desenho via da Bárbara Breno. E mal interno também nós temos que entender o que um órgão mais nobre, por exemplo, fígado, pulmão, se ele tiver com problema, ele tenta jogar aquilo para fora. Vai vir para algum lugar mais externo para a gente
e trabalhando, e jogando fora. É um alerta de que alguma coisa na nossa mente está errada. Então, a gente está lá bravo, xingando no trânsito, dando fechada nos outros, tomando aquele monte de atitude. Depois, aí começa a sentir aquela dorzinha, falando, nossa, né? Aí o fígado está lá abrindo o bico para a pessoa que está com muita raiva, o fígado vai metabolizar essa raiva e vai começar a sentir aqueles incômodos. E aí, as pessoas começam a querer tratar o fígado sem entender que ele tem que largar de ter raiva. Tá certo? Aí, esses corpos sutis, esse sistema de inteligência que nós temos, ele vai tentar eliminar, jogar para a pele ou pelas vias nasais, vai tentar tirar esse adoecimento. Aquilo que está incomodando e prejudicando o bom funcionamento do conjunto, do físico, do mental e do emocional. Físico, mental e emocional, que é chamado hoje psico-neuroendócrino imunológico. Aí vai criar os problemas que nós chamamos muitas das vezes de psicossomático, como se fosse uma coisa nova, mas Hahnemann já tinha criado isso há 221 anos atrás. Ele colocou, então, no parágrafo 211 do Organon. O Senhor, criador do universo, criou as potências medicamentosas, tais quais vão curar de acordo com os sintomas mentais e emocionais da pessoa. Não está com as palavras exatas, mas é aquilo que a gente conseguiu trazer aqui na memória. Se deixar de ser respeitado e devidamente tratado, pode afetar a própria vida. Então podemos entender que Kant, ao se referir, Kant era um homeopata americano, ao se referir que a pessoa pega uma doença venérea fisicamente quando ela já tem em nível mental e emocional, e a leitura corporal nos diz que uma inflamação em qualquer outro adoecimento nos órgãos genitais se trata de uma rejeição a eles e à cópula, ou na tentativa de inutilizá-los, ou de afastar o parceiro ou parceira, levando-nos a perceber que os sintomas mentais e emocionais surgem antes dos sintomas físicos. Então podemos concluir que uma doença venérea, ao atacar os órgãos genitais, é devido à ação da lei de Deus, operando através do mecanismo da consciência, numa tentativa de corrigir as condições mentais e emocionais que levam a pessoa a procurar uma relação íntima de forma vulgar, inconstante, imprópria ao seu amadurecimento espiritual e fora dos propósitos estabelecidos em um nível de entendimento transcendental. Aí, gente, se complica na sociedade atual. Porque aquela puladinha, aquela escapadinha pode se redundar em um fim de linha. Existe AIDS, existe um nível de sífilis altíssimo. Aí eu esqueci de falar esse detalhe lá no desenho. Não existe câncer sem gonorreia e não existe AIDS sem sífilis. E nem tuberculose sem sífilis. As coisas são muito mais complexas. Bom, com isso nós vamos entender o quê? Todas as nossas ações no nosso dia a dia trazem consequências. Nós não podemos nos culpar, nos punir. Nós agimos de acordo com aquela cultura do momento. E hoje nós temos que amadurecer o nosso pensamento, amadurecer nosso sentimento e entender de uma forma mais transcendente as implicações da vida. Todos nós já erramos muito. E ainda, se não vigiarmos muito, vamos errar mais. A gente tem, conforme o Marcelo disse aqui no início, nós temos que lutar para nos corrigir, lutar para aplicar o Evangelho em nós. O Nikolai, que é um espírito soviético, ele sempre nos fala o seguinte: os atletas se preparam arduamente para conquistar uma medalha. Eles já têm, lógico, uma predisposição pela lei de causa e efeito para serem atletas, que nem todo mundo vai conseguir ser. Mas só chega ao topo aquele que mais treina, que mais se aperfeiçoa. E se os atletas treinam tanto para ganhar uma medalha, por que a gente não pode lutar tanto para conquistar uma coisa melhor no plano espiritual? E aí tem outro espírito que diz para a gente o seguinte: quanto você estudou para passar no concurso? Você perdeu noite de sono, você deixou de passear, deixou de jogar bola e você está lá estudando. Por que você não pode fazer um esforcinho também maior para dar um passo à frente? Então nós somos interessantes. A nossa mente humana, quanto mais a gente estuda a mente humana, mais a gente vê que ela é engraçada e complicada. Porque a gente dá muito valor a conquistar as coisas materiais, e quando fala das coisas espirituais, fala assim: quando eu tiver mais velho, como se pudesse dar tempo para fazer bastante besteira, para depois, agora eu vou aprender. E muitas das vezes, a gente está aqui na Terra em condições de fazermos coisas muito maiores do que a gente está fazendo.
Certo? Imagine que se a gente foi alguém que conviveu com Paulo de Tarso. Certo? Aí a pessoa, não, na próxima. Certo? Nós temos que ter esse cuidado. Tem pessoas que conviveram com Moisés. E são muitos. Porque todos aqueles que estavam lá naquela época reencarnaram no Brasil para trabalhar em prol da doutrina espírita. Então nossa responsabilidade aqui hoje, ela é bastante ampla. A gente tem que começar a tomar consciência de que nós precisamos mudar o rumo das nossas experiências aqui na Terra. Até nos comentários diários. Se a gente não tem informação plena, nos abstenhamos de falar. E hoje é difícil, porque a notícia falsa e verdadeira, você tem que pesquisar muito para você descobrir. Então, dessa forma, concluímos que a doença física surge quando existe uma conjunção de forças mentais e emocionais atraindo-a àquele corpo. As coisas mudam agora, né? Não é tadinho de mim que estou ficando doente, não. O que eu estou fazendo para me adoecer? Tem um escritor alemão, o nome dele é Dawker. O segundo nome eu não vou lembrar aqui agora. Então, o Dawker fala pra gente que é o seguinte: no futuro nós vamos ter vergonha de falar nossas doenças, que se a gente falar nossa doença, as pessoas saberão o histórico da nossa vida. Então, esse futuro está chegando. O futuro começa hoje, né? Portanto, torna-se necessário tratar a causa, os sintomas subjetivos da questão. Não é mais um ponto físico. Se eu tenho bronquite, eu tenho culpa. Então eu tenho que tomar um remédio que faça-me entender as minhas culpas. E a homeopatia tem isso. Que se forem tratados antes do sinal físico aparecer, é bem melhor, pois a homeopatia nos oferece essa possibilidade. E neste caso, a evangelioterapia terá importância fundamental na correção dos males atuais e na prevenção dos males futuros. Mas a gente só se evangelizar, muitas das vezes agrava o problema físico. Lembra lá atrás que falou que se a gente vai tomar o remédio para tratar, se a gente está vendo um machucado na perna, por exemplo, e por mais que a gente tente nos tratar, enquanto a gente não toma uma homeopatia compatível com aquele problema, o mal interno vai continuar. Então todas as pessoas que têm muita psicose, eles guardam mágoa. Então se alguém passar e tropeçar no pé dele, e a pessoa está com pressa, não pediu desculpa por algum motivo, mas que pessoa sem educação não pediu desculpa, pesou no meu pé, não pediu desculpa. Ele vai remoer essa ideia o dia inteirinho. E aí ele vai aumentando as suas infecções. Então, perdoar é lucro. E Jesus falou mais: esqueça. Não é? Mas, terminamos? Terminamos. Mais uma vez, fica evidente que é inconcebível considerar a existência de um mal como local em um organismo vivo, pois ele está se manifestando em determinado local do corpo, mas todo o corpo sente seu efeito e participa solidariamente de todo o processo de adoecimento e de cura. Portanto, a medicina chinesa, quando ela fala dos reinos, eu deveria ter colocado um desenho dele ali, você tem que cuidar muito bem dos seus rins. E para cuidar do rim, você tem que cuidar do fígado e do pulmão. Mas para cuidar do fígado e do pulmão, você tem que cuidar do coração e do estômago. Ou seja, você tem que se tratar como um todo, cuide bem de você. E é como que eles fazem essa identificação? Pela vibração da pessoa. Os terapeutas chineses mesmo, eles encostam a mão na sua mão e eles já dizem muitas coisas do que você está sentindo, pela sua vibração. Teve uma vez uma repórter foi fazer uma matéria lá na China, o professor chegou, olhou para ela assim: você é tão desarmonizada, você é tão aflita, você é tão desesperada, eu não vou me contaminar muito, deixa os alunos treinarem com você. Isso aí foi embora. E ela falou assim: nossa, ele me discriminou pela minha vibração. Olha a mente ocidental. Que os euroasiáticos falam muito que a mente ocidental é como criança pirrenta. Ao invés da gente entender que está doente, olha, ele está me discriminando. Certa vez eu estava fazendo campanha do quilo com um colega e falei que a homeopatia curava muito. E na época tinha um jogador com uma lesão no joelho. Eu falei: essa lesão no joelho é muito simples de ser tratada. Com 2, 3 dias ele está jogando bola de novo, tomando a homeopatia correta. Ele riu da minha cara e começou a rir, fez muito deboche mesmo. Eu falei assim: pela sua aparência, por um detalhe no seu nariz, na sua sobrancelha, eu sei que você vai ter câncer.
Aí, eu sou advogado, posso te processar, você está me discriminando. Eu falei, então nós vamos processar um ao outro, porque você está debochando de mim. Aí ele começou a inverter tudo. Eu falei assim, olha, nós estamos fazendo campanha do que nós não podemos discutir. Na hora que terminar, a gente discute. Agora você perdeu a oportunidade de ser ajudado. E continuamos. Ficou aquele clima pesado. Aí quando terminou de fazer a campanha, ele falou assim, mas como que você pode me ajudar? Eu falei, a primeira coisa é não me processar. Aí a partir dali a gente começou a reconversar, mas eu falei assim, agora você já sabe que a homeopatia te ajuda, procure um homeopata. Que ali era mexer em casa de marimbondo, porque ele não aceita ouvir determinadas coisas. Então muitas das vezes a gente aprende com a vida, com o sofrimento da vida, a ser muito receptivo às críticas. E às vezes as pessoas, você está falando uma coisa que é para ajudar, a pessoa falta pouco de torcer o pescoço. Então as dificuldades que as pessoas têm de se enxergar, de procurar se valorizar, ou de encontrar meios de se ajudar, elas começam a querer se defender sem uma lógica que transcende aquela realidade. Ele, na realidade, aquele sinal físico, drena o que está errado, sobrecarregando e incomodando aos corpos sutis. E intoxicando o corpo físico. Portanto, o mal local deve ser respeitado e o tratamento deve ser no sentido de ajudar a manter a função drenadora para que os corpos sutis mantenham as funções vitais de si mesmos, do corpo físico, em condições aceitáveis. Então, uma pessoa que está lá com a sinusite, com aquele monte de secreção saindo, ele tem que respeitar aquela secreção, ele tem que respeitar aquele momento para ele se tratar de forma que a secreção saia no limite que ele dê conta, sem suprimir. E às vezes o remédio vai fazer assim, e às vezes vai levar um bom tempo, de acordo com aquilo que a pessoa tem no seu íntimo, internamente. E internamente cada um tem uma coisa, diferente do outro, embora sejam muito parecidos. Mas aqui no livro Babili, conta uma história que acontece numa casa espírita de Belo Horizonte, e aí eles falam assim, ó, lá na frente estão as pessoas da nacionalidade X, mais atrás estão nacionalidade Y, no meio está nacionalidade Z, e coloca lá. Aí ele coloca, os romanos buscam a justiça, gostam de conhecer muito e valorizam demais a família, os egípcios querem saber só de trabalhar, os egípcios e os persas, e cada um, e os gregos fazem muitos questionamentos, eles não gostam de fazer pelo outro, então cada um tem as suas características. E o livro faz uma abordagem muito interessante de por que a gente vê tantas loucuras hoje no mundo, que são resgates de 2.500 anos atrás. Não é da última vida, não. A última vida a gente ainda não dá conta. Quando um carro está com defeito, por exemplo, uma caixa de marcha está com defeito. Ali eu vou evitar ler, porque aqui vai mais rápido. Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar um mecânico, e ele vai falar, tem uma peça quebrada. Aí você tem que, pelo bom senso, nós temos que saber por que a peça quebrou. A peça era defeituosa, feita com defeito de fábrica? Eu deixei faltar óleo na caixa? Eu dirigi mal? Não é assim que a gente tem que fazer? Se simplesmente você trocar aquela peça, mas você esquecer de botar o óleo depois, se você esquecer de passar a marcha no tempo certo, não treinar passar a marcha no tempo certo, vai quebrar de novo. E é caro a peça. Mas o nosso corpo físico, a gente não pensa em qual é a causa, a gente quer resolver aquele problema. Então, com as pessoas que têm sinusite, têm uma dificuldade muito grande de conviver com a mãe. Não se assustem. Peçam perdão para a mãe, que a sinusite vai diminuir bastante. Então, a gente tem que começar a entender que, ao nos tratar, aquela mágoa que nós estamos guardados, às vezes nem é dessa vida, a gente nem sabe por que tem aquela mágoa, vai ter que ser trabalhada. E como que a gente trabalha a mágoa? Evangelho e terapia. Porque o Evangelho vai dar para a gente um norte. Aquele ponto assim, aqui é o limite para você. Daqui para lá você pode ir, daqui para lá você não pode mais, e aqui você tem que estar centrado. Quando a gente começa a ler o Evangelho, principalmente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, por que as pessoas às vezes desistem? É muito puxão de orelha. E tem uma parte lá no Evangelho que ele fala assim, vocês já melhoraram tanto, que vocês conseguem ler o que a gente escreve hoje. Há 100 anos atrás vocês rasgariam tudo. Então tem pessoas que ainda não dão conta de ver que nós somos os culpados do nosso problema. E por nós entendermos hoje que nós somos os culpados do nosso problema,
Nós não vamos fazer assim, estalar o dedo e melhorou tudo. Não. A partir de agora nós vamos começar a retrabalhar nossos conceitos de vida. Nossa forma de encarar a vida, sem se martirizar. Se martirizar aumenta a culpa. Certo? Certa vez um amigo nosso falou para o pai dele assim: ó pai, eu lembrei eu tive um sonho que vi 2 vidas nossas para trás. Uma você mandou me matar e picar em pedaços. Aí na outra, eu mandei te enterrar vivo. Aí o pai dele: meu filho, pelo amor de Deus, eu nunca ia fazer isso com você e nem vou fazer. Como você fala um negócio desse, você ainda quer me enterrar vivo? E ele não conseguia entender que era a vida passada. E ficou com muito medo do filho dele a partir daquele momento. Então, muitas das vezes, a pessoa recebe a informação e quer passar para o outro, mas o outro não dá conta de digerir. Certo? Então, as informações a gente tem que treinar a digerir, saber que passado, passado, presente, presente e futuro nós estamos buscando conquistar. O corpo físico é o resultado do modelador bioenergético, o perispírito. O livro Missionários da Luz vai ter várias passagens mostrando a importância do processo reencarnatório, do trabalho que a espiritualidade faz para a gente cumprir a nossa meta aqui na Terra. Portanto, as leis divinas, nós vamos conseguir resolver muitas doenças como eu bati, mas aquelas que estão nas leis divinas, você vai atenuar o sofrimento, vai reduzir ou vai retardar o aparecimento do mal maior. Mas você não vai resolver tudo, senão você abroga a lei divina. E a lição 94 a 107 do livro Consolador, o Emmanuel traz para a gente que tem pessoas que a doença é o que vai fazê-lo curar. A doença é o chicotinho divino para falar: ó meu filho, o caminho que você tem que fazer é isso aqui, ó, aprenda. Certa vez, a gente, um espírito se manifestando, que ele não gosta, tive que trabalhar o conceito aqui da história, tá? Por isso que eu parei. Ele se manifestando, ele morria de raiva de uma pessoa que tinha picado muita gente em vida, na última vida dela. E aí ele ficava com muita raiva. E foram se conhecendo, e eram muitos, até que um dia o Espírito falou assim: tudo isso começou há 2.500 anos atrás. E quem começou foram vocês dois. Vocês roubaram ela, aí cometeram uma série de abusos, não vamos plasmar as ideias, e com tantas maldades, que o que vocês fizeram com ela ficou gravado com tanto desespero que vocês se encontravam e ela replicava aquele ódio instintivamente. Mas quem plantou foi vocês. E vocês não eram 5 só não. Vocês eram mais de 200 pessoas dentro daquele grupo. Aí, até resgatar tudo, ainda vocês não se resgataram não. Aprendam a amar-se, aprendam a perdoar-se, para que as coisas daqui para frente sejam mais brandas. Então, a gente às vezes reclama, os espíritos vêm reclamar da gente, a gente fala aqui também para espíritos, né? Ah, mas fulano tem que pagar, olha o que ele fez comigo. Aí só que o pai do problema foi aquele próprio espírito que é obsediado. Às vezes ele, como pai daquela pessoa em vida anterior, ensinou um monte de maldade. Aí ele vem, depois em outra condição, e o filho, como a gente graças a Deus a gente não lembra quem foi na reencarnação passada, comete uma série de atrocidades, para ficar mais fácil o perdão, porque ele ensinou. Aí aquela pessoa tem que tomar consciência e aprender. E quantos reencontros íntimos a gente vê na reunião mediúnica? Para quem já participou. Os espíritos chegam lá e os médios levaram o reencontro conosco mesmo. Quando o Jung fala que a mediunidade é resultado do conflito, porque cada médium ele tem seus conflitos. Quanto melhor o médium, mais conflito ele tem. Portanto, trata os médios com carinho. O médium não é perfeito não, gente. Ele luta para se evangelizar, mas ele explode de vez em quando, igual uma panela de pressão mal regulada. Temos que ter cuidado. O ideal é não nos explodirmos, mas às vezes a gente explode. Então, a partir do momento pré-conceptivo, aí já está estabelecido a nossa estrutura perispiritual, muitas das coisas que nós temos que passar. Mas nós temos que passar, não temos que ficar. Questão, item 27 do capítulo 5. A misericórdia divina tem limite para a gente sofrer. E aquilo que está ao alcance de a gente encontrar a melhora, nós vamos encontrar quem vai nos ajudar a melhorar. Este modelador, Allan Kardec chamou de perispírito, e o perispírito é o conjunto de 7 corpos energéticos, ou vibracionais, ou quânticos, como queiram, porque hoje em dia muito se fala em quânticos, que é aquilo extremamente sutil da matéria, que os cientistas vão chegando perto, justapostos e interdependentes.
que chamamos em nossos estudos de corpos sutis. Aquela estrutura bonitinha de luz que nós mostramos lá, elas são todas encaixadinhas. Se der uma bolha, ali dentro adoece. As células que estão dentro daquela bolha adoecem. As microvidas, que pode ser vírus, bactérias e outras mais, vêm comer as células mortas. Se a gente tentar tomar um remédio para matar aquelas bactérias, a gente morre junto. Graças a Deus não mata as bactérias. Vai diminuir a nossa sensibilidade. Aí, por algum motivo, as doenças vão atenuando, mas não só. Bom, aquele 1zinho que vocês viram aqui, sobre o momento pré-conceptivo, e o 2 que está aqui dos corpos. Então, aquele que vai falar da preparação da reencarnação está no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. E no capítulo 7, a Bárbara Brenner descreve as interações do campo de energia humana. Cada um desses corpos tem uma função específica e independente entre si, como um circuito eletrônico realimentado. Sabe por que o computador tem essa memória bonitinha, que a gente fica encantado de vê-la funcionando, guarda esses montes de arquivos? Porque tem um circuito realimentado. Então, tudo que entra, passa pelo processamento, sai e lá vem um fiozinho realimentando aquele sistema. Certo? Se o Gilberto estiver aqui, ele dá uma aula depois de eletrônica para vocês. Aí ele volta realimentando o sistema. Aí ele fixa a memória. Se não fizer assim, não vai funcionar. Então tudo que a gente faz hoje em dia, que a gente vai fazendo, passa pelo processador, vai para lá processando tudo, e vai lá no passado, e de novo volta aqui na frente e fala assim, o que você está fazendo? Esse processo, que é um mecanismo divino, é que vai dando a gente condições de nós procurarmos nos aperfeiçoar. Da gente estar sempre procurando as coisas boas da vida. Não se apeguem à tristeza, a momentos de angústia. Busquem a paz, busquem o bem. Treinem buscar o bem. Então, essa realimentação que a gente vai fazendo para nos alimentar no bem, vai dando saúde para nós. Portanto, se ocorrer qualquer problema ou bloqueio nessas intercomunicações entre aqueles corpos, se eles estão todos justapostos, qualquer interferência que der entre eles, dá problema. Se a gente mexer no cabo que está ligando o computador ao data show, vai piscar, não vai? É mais ou menos isso que ocorre quando dá aquelas deficiências de intercomunicações naqueles corpos sutis. A gente não vai ter forma muito mais didática para explicar. E isso vai gerar energias deletérias, ou vibracionais, ou quânticas, que vão se acumulando, trazendo à pessoa a sensação de desconforto, que deve ser combatida com o remédio ou o tratamento energético apropriado. Esse desconforto com ansiedade, tristeza, angústia, vontade de xingar todo mundo, ficar remoendo, são sintomas energéticos mais rápidos de serem tratados quando estão no início. E depois que fica muito tempo doente, aí vai dificultar o serviço, o trabalho. Como todas as terapias falam. Portanto, com o poder, pega a última palavra, o remédio apropriado, com o poder de corrigir a causa, eliminando as energias deletérias ou substâncias tóxicas, vibracionais ou quânticas. Caso contrário, aumentam e agravam o conjunto de adoecimento e, com o tempo, colocando em risco a vida do corpo físico, por este ficar vulnerável aos agentes agressores devido à incompatibilidade, à incapacidade ou deficiência de sua proteção dos corpos sutis. Max Tetor e J. Michaud, dois médicos homeopatas franceses, eles descobriram que quem tem infecção de garganta, com o passar do tempo, vai ter ou pressão alta ou problema de rim e de coração. E a pressão alta também está relacionada com problema de rim e coração. Aí fala assim, depressão não é o mal do século. Só tem depressão quem tem, entre aspas, gonorreia e sífilis. Mas é energética, né, gente? É energética. Não vão ficar condenando os outros, não. E aconteceu um caso muito interessante, eu estava numa palestra, numa casa espírita muito grande lá em Belo Horizonte, e a pessoa falando, e lá não pode ter interação do público com o palestrante. E o pessoal falando que a depressão era o mal do século, quem não tinha depressão. Aí tinha duas senhoras do lado, aí elas falando, tá vendo? Todo mundo tem depressão, todo mundo vai ter depressão. Aí as outras duas lá de cá também começaram a falar assim, eu falei assim, na homeopatia explica que só tem depressão quem teve sífilis ou gonorreia, ou tem as duas. Aí elas olharam uma para a outra, porque as pessoas mais velhas não gostam de ouvir falar nessas palavras que são doenças venéreas, tipo como palavras chulas, né? Aí, nós nunca tivemos isso, né? Aí eu falei assim, gente, acabou de mostrar que já está no limiar de um conhecimento muito mais complexo. Então, é lógico, ninguém vai se martirizar, porque a gente evita
que é um público muito heterogêneo, falar que isso é um grande causador de depressão. Se ninguém falar abertamente é complicado. Mas é a psicose e o doentismo. Quem lê o livro Homeopatia e Tratamento para o Espírito e para o Corpo vai estar lá nas entrelinhas bem como que a gente adoece assim. Em dado momento, quando já é impossível os corpos sutis segurarem essas energias ou substâncias tóxicas, ou por outra, quando elas passam a comprometer a segurança do sistema dos corpos físicos e sutis, a inteligência e consciência, ou seja, o espírito, que é o regente do corpo espiritual do sistema, age de acordo com a voz da consciência nele impressa. Então vai começar a jogar fora. Aí tem uma outra técnica interessante para a sustentação da vida. Você tem que ficar aqui na Terra até 70 anos, por exemplo. Aí a estrutura espiritual joga para fora. Aí você joga para dentro, joga para fora, joga para dentro. Aí o que acontece? Você fica caduco, gaga. Aí você não fica doente mais. Louco não fica doente. Não tem um provérbio assim? O mecanismo da vida, gente, é muito complexo e muito bonito. Ele joga para fora, joga para fora, joga para fora. Você não deixou jogar, vai para dentro. E quanto mais você acumula sujeira, aí você começa a ficar esquecido. Estou esquecido. Mas por que estou esquecendo tantas coisas? Porque você se adoeceu. Se complicou nos adoecimentos. Aquelas informaçõezinhas que eram simplesmente uma psicose, foi virando coisas muito mais complexas. E como esta consciência é conhecedora do processo de reajuste frente à lei, que está sob a coordenação de Deus, começa a drenar o veneno sutil de um órgão mais propício, e em concordância com os sintomas mentais e emocionais que precisam ser corrigidos. Isto é, o órgão que está em consonância com a vibração mental e emocional desarmônica da pessoa em questão. Então, todo o nosso adoecimento vai sempre nos ligar à questão de causa e efeito. Mas a gente pode atenuar, corrigir ou deixar para lá para o finalzinho. No finalzinho a gente vai ter que ir embora mesmo. Ninguém vai ficar aqui para a semente. Aí que seja aquilo que seja da vontade de Deus. Os remédios, também está no Missionário da Luz, devem ser indicados de acordo com as nossas vibrações. Certo? Então, ou seja, quando a gente vai tomar um remédio, ele tem que ser compatível com a nossa vibração. O remédio da homeopatia é diluído e dinamizado de acordo com a vibração daquela substância. Então, a partir do CH12 não tem mais matéria química nenhuma, só energia. E se a pessoa tomar um CH1000 de cara, ele pode passar muito mal. Então é sempre aconselhável começar com as diluições mais baixas, para evitar um choque muito grande e energético. Tá? Então, os remédios, quanto mais de acordo com a frequência, mais ele vai interferir no conjunto de sentimentos, pensamentos, palavras e atos da pessoa. E aí nós vamos começar a nos desintoxicar, modificar as nossas predisposições diárias, para que a gente se corrija, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, que a gente tenha mais qualidade de vida. Com isso, os incômodos começam a se melhorar, as sensações desagradáveis começam a desaparecer. Tem um sintoma estranho. A pessoa fala assim, eu tenho a sensação como se meu filho tivesse morrido. Eu fico querendo sair do serviço para ir para casa para ver se ele está vivo. É um sintoma importante de um remédio. Certo? Ou seja, os sintomas mentais e emocionais que a pessoa possuía, por conseguinte, com o tempo, proporcionará o desaparecimento do mal local e, na realidade, é o resultado do desequilíbrio instalado nos corpos sutis devido aos erros do passado, exigindo um reparo hoje. Então, aquilo que a gente cometeu de falha lá no passado, aqueles vacilos que todo mundo comete, a gente vai ter que reparar hoje. As leis de Deus estão escritas na consciência do Espírito. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Portanto, o Espírito precisa mudar o rumo do navio existencial para desviar do iceberg que o levará ao naufrágio, representado pela dor física ou moral. Certo? Então nós temos que começar a parar para pensar, refletir na nossa vida. É todo mundo. Se está vendo uma pessoa em situação difícil, ao invés de a gente condenar, ore por ele. E o exercício que nós temos que fazer
tem uma notícia de um crime bárbaro na televisão, ore pelo criminoso. Ore também pela vítima, ore pelo criminoso. Porque se você for para a reunião mediúnica e você é um doutrinador, aí o Espírito chega lá e fala, eu matei 1000 pessoas. Aí você fala assim, ou alguém fala assim, eu estou perseguindo ele porque ele matou 1000 pessoas. Você fala, não, você tem que perdoar. Aí o Espírito vai atrás de você, vai na sua casa, tem uma notícia lá, você fala, tá vendo aquela pessoa? E aquilo ali, aí você começa a desfilar o rosário, como se fosse um tirano de 500 anos atrás, em relação àquele criminoso. Aí na próxima reunião ele chega, quem é você para falar para perdoar? Você queria matar aquela pessoa que cometeu um crime? Você nem sabe por que aconteceu. Então nós temos que treinar a agir de uma forma mais zen possível, condizente com o Evangelho. Senão nós escrevemos nossa própria sentença. Mas Deus é justo e misericordioso e nos oferece vários auxílios à medida que tomamos consciência de nossa responsabilidade. Não existe saúde sem responsabilidade. A pessoa que tem mais poder dentro do município aqui é o delegado, o juiz e o prefeito. São as três autoridades máximas dentro do município. A maioria de nós estamos subordinados a eles. Eles têm liberdade de sair a hora que eles querem, de passear a hora que eles querem, mas a responsabilidade deles, aqui e lá, é muito grande. Tá? Tanto aqui como no mundo espiritual. Assim nós teremos nossas responsabilidades. O pai de família tem mais liberdade dentro da casa, dentro da nossa sociedade patriarcal. Mas ele tem responsabilidade de dar exemplo, responsabilidade de levar o sustento para casa, um monte de responsabilidade. O sábio eterno timoneiro de nossas almas, na terra, presas à terra, Jesus, que veio ao mundo para nos servir de instrutor e nos deu o seu Evangelho Redentor para iluminar nossa consciência, frente à jornada terrena e nos prepara para o reequilíbrio mental-emocional em acordo com os princípios divinos, proporcionando-nos a oportunidade de nos desintoxicar e aprender a amar na busca da saúde espiritual desejada. Saúde espiritual. Chico era doente? Ele tinha uma das maiores saúdes espirituais. Irmanduz. Aquilo que para a gente era um sofrimento terrível, para eles, graças a Deus, isso é uma pequena fincadinha de agulha que Deus me deu para as pessoas que eram com peninha de mim me ajudar e me criticar menos. E aqui as pessoas chegavam lá, tadinho, o Chico tem um problema no olho. Aí, você está vendo, cheio de saúde. Está fazendo muito pouco, tinha que fazer muito mais. Nós somos assim. Está acabando, tá, gente? Só é possível a cura quando mudamos a estrutura psíquica causadora do mal, corrigindo nossos sentimentos, pensamentos, palavras, atos e alimentação, adequando-nos aos princípios do Evangelho de Jesus. E aí, gente, existe hoje uma coisinha chamada epigenética. Eu estudei pouco sobre ela, assisti apenas uma palestra, que é uma ciência que já traz para nós o seguinte: o que você pensa, sente, fala e faz e come interfere no seu genoma, no seu código genético e passa aos seus descendentes. E aí, o professor que estava falando sobre isso, falou assim, vocês têm que estudar muito para descobrir isso, porque eles não vão falar na televisão não. Porque mostra para a gente a nossa responsabilidade. E determinadas doenças, como sífilis, gonorreia, tuberculose e câncer, muda drasticamente o código genético das pessoas. Aí a gente fala, as crianças hoje não aprendem, as crianças hoje têm dificuldade de aprender, olha que ansiedade, olha que déficit de atenção. Tudo está relacionado com psicose e luetismo. Aí vai para o tuberculinismo, vai para o cancerinismo e vai aumentando a sequência. Bom, no meu entender, a gente não pode ser taxativo, porque outras pessoas vão entender de forma diferente. Esse parágrafo descreve, nós damos ensinamentos espíritas sobre o adoecimento e a sua função eliminadora das doenças psíquicas. Na realidade, nós temos que nos aperfeiçoar, para a gente ter que se desintoxicar, porque faz parte do processo evolutivo. Mesmo que ele nunca pecou, entre aspas, na vida, ele tem veneninhos para jogar fora, para ele se depurar. E a homeopatia vem como sabãozinho divino para nos ajudar a tratar. Esse é o último slide. Os erros cometidos geram conflitos de consciência, que geram energias e substâncias deletérias ou tóxicas, que causam incômodos e sensações, que geram atitudes descompensadas e desarmônicas, portanto, mais adoecedoras. Que criam pontos de drenagem no corpo físico, que levam a pessoa à busca de ajuda. A indicação do remédio homeopático deve trazer alívio dos corpos sutis e melhora dos sintomas emocionais. O físico é um dos últimos, tá?
que levará à melhora do sinal físico do adoecimento, dando mais disposição, compreensão e energia para a vida. A gente fala que a homeopatia trata, nós tínhamos muitas doenças, eram extremamente tensas, não sou santo ainda, e tínhamos só 7 doenças incuráveis. Bronquite, sinusite, infecção de garganta, aliás, sinusite eu nunca tive, bronquite, infecção de garganta, dor nos rins, dor no coração, princípio de glaucoma, hérnia de disco e delírio. E hoje, com quase 53 anos, eu tenho muito mais saúde do que quando eu tinha 20. Então, a gente sabe que isso aqui, como funciona para adoecer e como, aliás, a gente entendeu uma parte, né, não toda, não podemos saber que sei tudo, porque não sabemos mesmo, como funciona o adoecimento e como vai aliviar os adoecimentos. Que curar, só Deus vai trazer aquela cura final para a gente. Esses nomes, Hahnemann, que trouxe a homeopatia, Hering, que criou descobriu a lei de cura, Benoit Julius Moore, que trouxe a homeopatia para o Brasil e para vários países, João Vicente Martins foi o primeiro médico homeopata a trabalhar com homeopatia no Brasil, Nilo Caro da Silva foi o grande divulgador da homeopatia e até hoje os livros dele são usados no interior do Brasil, onde até bem pouco tempo atrás não tinha médico. Guilherme Telemaco e Bezerra de Menezes foram trabalhadores espíritas que muito trabalharam na divulgação da homeopatia, principalmente o Marco. E o Bezerra de Menezes, mas o Marco era médico, homeopata, e trabalhava de graça atendendo as pessoas, porque como ele era descendente de negro, na época, as pessoas falaram assim, eu não vou me tratar como negro. Aí ele passou a atender de graça quem quisesse atender, e as pessoas doavam comida, doavam roupa, pagaram os estudos dos filhos dele. Aí tem até o pessoal da Atenésia, do Sim Natural, que lutam pela divulgação da homeopatia, nossas melhores vibrações para eles. Muito obrigado a todos vocês. Passou os 10 minutinhos. Faz a pressa ou você faz? Jesus, divino mestre. Essa cidade que nos acolheu por quase 30 anos, Senhor. Rogamos as vossas bênçãos sobre esse lar de tantas almas. Essa cidade que, por muito tempo, lutou para se aprimorar e hoje, Senhor, é uma das mais organizadas desse país. Obrigado, Jesus, pela bênção de estar aqui nesse solo, mais uma vez, trazendo a Tua palavra, o Teu Evangelho que alimenta nossos espíritos, nesse solo que um dia pisei para conquistar o pão de cada dia. Senhor, traz as bênçãos do Teu amor para todos que aqui habitam. Traz-nos, Senhor, a luz do Teu amor, da Tua misericórdia a todos esses corações. Muito obrigado, Jesus, por essa bênção. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos da vida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Pois Teu reino, poder e glória para todo sempre, que assim seja. Muito obrigado. Muita paz a todos. Obrigado. A gente agradece o nosso irmão Gelson pelas informações, por esse acréscimo de sabedoria que nos oferta, viu, Gelson? A gente sabe que quanto mais a ciência se aproxima das necessidades da alma, né, mais eficaz ela se torna. Né? E mais uma vez o Gelson traz, através da terapia que ele oferta, essa proposta, né, de nos dar os meios de alívio, de reequilíbrio, para que a gente tenha o sustento necessário para seguir a nossa trajetória. Mas a gente sabe que todas essas ciências, todos esses recursos, como fala Joana de Ângeles, se resume única e exclusivamente na terapia do amor. É só a terapia do amor que cura a essência do ser humano, que nos cura quanto seres imortais. A gente tem o dever absoluto de cuidar do nosso corpo, que é o meio, o templo sagrado de manifestação, de burilamento do nosso coração. No entanto, como o Gelson bem colocou, todas essas expressões de desequilíbrio e de necessidade nada mais são do que expressão da nossa alma, da nossa essência. E temos em Jesus o caminho seguro que a gente precisa de, através da terapia, que como qualquer outra terapia, exige disciplina, consciência e dedicação. A gente tem todas as informações que a gente precisa para que, com o esforço necessário,
que a gente siga adiante. Diante desse esclarecimento, às vezes a gente se assusta, né? Caramba, né? Tanta coisa assim, a responsabilidade de tudo aquilo que me acomete, de todas as dores, de todo o desequilíbrio está nas minhas mãos. Sim. É a justiça do Pai. Mas ao mesmo tempo também, todos os recursos que eu preciso para aliviar e atenuar e curar também estão nas minhas mãos. É misericórdia do amor. Da mesma forma que eu causei, eu curo. Em mim, eu ofereço a oportunidade de auxílio que os outros precisam para também servir e seguir adiante. Agucemos a nossa responsabilidade, mas renovemos sempre a nossa esperança em Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Jesus nos abençoe, que a gente saia daqui consolado, decidido e esperançoso sim, para enfrentar os nossos desafios, tá bom? Muita paz a todos nós.